Seja bem-vindo a Provérbios para viver bem e obrigado pela sua companhia. Nós vamos hoje meditar a respeito daquilo que é a contrição, nesta que será a nossa última meditação no livro de Provérbios. É claro que nós não esgotamos o tema, mas depois de todas estas meditações, que serão mais de 60, nós estamos terminando este nosso tempo de meditação no livro de Provérbios. Eu vou começar lendo um texto que está em Salmos, para depois nós então irmos para o livro de Provérbios. No Salmo 32, o salmista diz o seguinte, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Sendo assim, todo o homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Este Salmo 32 nos fala sobre o valor da contrição e da confissão. Ou seja, um coração que tem sensibilidade àquilo que é a palavra do Senhor. No livro de Provérbios nós encontramos as seguintes notas. Capítulo 28, verso 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Portanto, ele não quer ouvir aquilo que a palavra do Senhor diz. No versículo 14 do capítulo 28 diz, feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. Ou seja, fechar o seu coração para aquilo que é a sensibilidade da palavra do Senhor vai nos levar num caminho de destruição. Portanto, o apelo constante do livro para o temor do Senhor, a sensibilidade da presença de Deus, da percepção da presença de Deus. Capítulo 28, ainda verso 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Confiar no coração é deixar de ouvir aquilo que vem, sobretudo da voz do Espírito Santo, que nos chama a atenção para aquilo que está errado nas nossas vidas e nos apela para que nós possamos nos corrigir. Capítulo 29, verso 1. O homem que muitas vezes endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando somos, falado, o Senhor fala connosco, Ele chama a nossa atenção, quando recebemos o apelo de Deus e sistematicamente nós fechamos o nosso coração, nós endurecemos o nosso pescoço. Aqui cerviz é isso, não? Eu não dobro a minha cabeça, eu mantenho muito. Mais cedo ou mais tarde vamos ser quebrantados. E este quebrantamento vai ser tal que não vai haver solução. Mas sobretudo a ênfase hoje fica no capítulo 28, verso 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Grande lição. Livro de Provérbios, lembremos disto. Estamos a falar 1000 anos antes de Cristo, há 3000 anos atrás. 1000 anos antes da Igreja, já havia uma noção clara a respeito daquilo que era preciso fazer. Ensino da palavra do Senhor, que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira carta de João. A orientação aqui é muito clara. Ele diz, se você quiser esconder os seus pecados, você não vai prosperar. O salmista dizia, eu escondi os meus pecados e os meus ossos como que se envelheceram. Eu fui ficando desgastado porque eu não abria o meu coração para o Senhor, eu não aceitava o apelo que Ele fazia ao meu coração e eu continuava nas minhas transgressões e sem acertar a minha vida. Diz o salmista, quando eu confessei os meus pecados, então aí eu fui abençoado. E ele diz, bem-aventurados aqueles que não guardam, mas aqueles que confessam e por isso recebem o perdão do Senhor. O sábio no livro de Provérbios diz, encobrir as transgressões não vai dar sucesso. O que é preciso é confessar e deixar o pecado. E quem fizer isto alcançará misericórdia. Veja bem, ele não diz que esta pessoa é merecedora de alguma coisa. Misericórdia é o outro lado da graça. A graça dá-nos o que nós não merecemos. A misericórdia não nos dá a punição que merecíamos. Então ele diz, se confessarmos e abandonarmos os pecados, o Senhor não vai fazer cair sobre nós a punição que justamente poderia cair. É isto que significa misericórdia. A contrição tem um lugar permanente nas nossas vidas. Infelizmente, há cristãos que parece que acham que bastou uma vez na vida terem tido consciência do seu pecado, naquela ocasião, possivelmente da sua conversão, pedirem a Deus perdão pelos seus pecados e pronto,
estão os pecados perdoados. Eu já pedi perdão uma vez, agora posso viver a minha vida, não preciso mais me preocupar com isto. A contrição faz parte da vida do cristão de forma constante. Nós, mesmo tendo sido salvos, mesmo quando há um novo nascimento, mesmo quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, continuamos a pecar, infelizmente. O apóstolo Paulo dizia, escrevendo aos Romanos: miserável homem que eu sou, o que eu quero fazer não consigo. Eu quero fazer o bem. Eu sei que eu devo me gastar desta forma e não consigo fazer aquilo que eu queria. Por outro lado, há coisas que eu sei que estão erradas. Sei que eu não devo fazer. Eu olho para elas e digo: o Senhor não quer isto na minha vida e, no entretanto, eu continuo a cair nelas. E ele dizia: miserável homem que eu sou. Mas ele também diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória em Jesus. Porque em Cristo nós fomos colocados com a possibilidade de vencer o pecado que o pecador sem Jesus e sem Deus não tem. Então a contrição faz parte do nosso dia a dia. Tem a ver com o temor do Senhor que nós devemos desenvolver. A grande mensagem do livro de Provérbios é esta: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós desenvolvemos de forma consciente, de forma deliberada, de forma proativa, a noção de que o Senhor está conosco em todos os momentos, a atitude é diferente. Se eu percebo que o Senhor está ali antes de eu falar, eu vou ter cuidado. Antes de eu fazer, eu sei que Ele está a ver. Não é para ter medo, não é para viver sob pavor. Por um lado, isso pode trazer algum tremor, mas por outro lado traz um grande consolo. Deus está comigo. Ele vai me consolar, Ele vai me proteger, Ele vai me orientar, Ele vai me dar a sua direção. E quando eu tiver necessidade, eu sei que eu posso clamar porque Ele está sempre comigo. Não é um Deus distante. Logo, a necessidade de manter o canal de comunicação com o Senhor limpo. E como é que se faz isto? Através da confissão, através da resolução dos nossos pecados. Nós, com alguma periodicidade, deveríamos separar tempo para, em silêncio, permitir que o Espírito Santo fizesse a sondagem dos nossos corações. Parar para ouvir, em silêncio. Deixar que o Espírito vá recordando. E por vezes isto é tão doloroso, porque ele vai buscar coisas lá atrás que ainda não foram resolvidas. Ele puxa estas coisas, ele mexe connosco, ele trabalha connosco. E Ele mostra-nos: isto não estava bem, tu ainda não resolveste isto. E nós somos levados à presença do Senhor. E nós somos levados a confessar o pecado. E por vezes somos levados a ter que lidar com estes pecados falando com pessoas, fazendo restituição, que é algo que nos custa. Mas é necessário para que o problema seja resolvido de facto e de veras. Este é um princípio importantíssimo para a sabedoria. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Nesta conclusão do tempo que tivemos de meditação no livro de Provérbios, ficamos com esta mensagem tão valiosa deste livro. Eu agradeço pela sua participação. Obrigado porque nos acompanhou ao longo destas semanas. Se tem acompanhado desde que nós iniciamos, eu quero recordar que faz mais de um ano que nós começamos com meditações no livro de Salmos. E vimos todos os salmos com algum pormenor, assim como trabalhamos o livro de Provérbios, não exaustivamente, mas com algum cuidado. Foram muitas meditações, mais de um ano de meditações. Nós continuaremos a estar consigo, se quiser, nos canais de Andando com Gigantes, trazendo histórias de grandes homens e mulheres que são inspiração para nós, e continuaremos a olhar para as notícias e comentá-las do ponto de vista cristão no nosso canal de Conversas Cristãs. Neste de meditações, nós estamos a encerrar hoje. Nós louvamos a Deus porque nos deu a força e nos deu ânimo para fazer este trabalho até aqui, e nós agradecemos pela sua companhia e esperamos que tenha sido abençoado e que o Senhor possa continuar consigo. Dentro ou fora desta pandemia, que a palavra do Senhor seja a base das nossas vidas, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.